Olá, apaixonados por fisiologia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fisiologia Falada. Hoje é o primeiro episódio da nossa nova jornada, a série sobre o sistema cardiovascular. Depois de entendermos como o sistema respiratório coloca oxigênio para dentro do corpo e remove gás carbônico para fora, chegou a hora de responder uma pergunta essencial. Depois que o oxigênio entra nos pulmões, como ele chega até o dedão do pé, até o cérebro, até o fígado, até cada fibra muscular? A resposta começa aqui: coração, vasos sanguíneos e sangue. 3 elementos que trabalham juntos como uma rede de transporte, comunicação e controle da homeostase. Hoje, a nossa missão é construir uma visão panorâmica desse sistema. Não vamos ainda mergulhar em detalhes de eletrofisiologia, ciclo cardíaco ou pressão arterial. Isso virá nos episódios seguintes. Então, prepara o café, ajusta os fones e vem comigo. A forma mais simples de entender o sistema cardiovascular é pensar nele como o grande sistema de transporte do corpo humano. Mas cuidado, ele não transporta apenas oxigênio. Ele transporta praticamente tudo o que permite que as células continuem vivas, funcionando e se comunicando. Cada célula do corpo é como uma pequena fábrica. Ela consome oxigênio, glicose, ácidos graxos, aminoácidos e outros nutrientes. Ela produz energia. Ela recebe sinais hormonais. Ela libera produtos do metabolismo. Ela gera calor. E para continuar funcionando, essa fábrica precisa de entrada e saída. Precisa receber suprimentos e precisa remover resíduos. É aqui que entra o sangue. O sangue é o veículo. Ele carrega oxigênio ligado à hemoglobina dentro das hemácias. Carrega glicose absorvida no intestino. Carrega hormônios produzidos por glândulas como tireoide, pâncreas e suprarrenais. Carrega células de defesa, proteínas, eletrólitos, água, calor e moléculas que contam ao corpo o que está acontecendo em diferentes regiões. Mas sangue parado não resolve nada. Ele precisa circular. Por isso, o coração funciona como a bomba central. Ele gera a força que coloca o sangue em movimento. A cada batimento, o coração impulsiona sangue para dentro dos vasos, mantendo um fluxo contínuo em direção aos tecidos. E os vasos sanguíneos são as estradas. As artérias levam o sangue para fora do coração. As veias trazem o sangue de volta. E os capilares, que são vasos microscópicos, são as ruas estreitas onde a entrega realmente acontece. É nos capilares que oxigênio, nutrientes, hormônios e metabólitos atravessam entre o sangue e as células. Então, guarde esta primeira imagem. O sistema cardiovascular é uma rede de transporte em circuito fechado. O coração bombeia, os vasos conduzem, o sangue transporta e os tecidos recebem e devolvem substâncias. Simples na ideia, extraordinário na execução. Agora vamos organizar as grandes funções do sistema cardiovascular em 4 verbos: entregar, remover, comunicar e proteger. Primeiro, entregar. O sistema cardiovascular entrega oxigênio aos tecidos. E aqui ele trabalha em parceria direta com o sistema respiratório. O pulmão coloca oxigênio no sangue, mas quem distribui esse oxigênio para o corpo inteiro é a circulação. Sem circulação, o oxigênio ficaria restrito ao pulmão. Além do oxigênio, o sistema cardiovascular entrega nutrientes. Depois de uma refeição, moléculas absorvidas no trato gastrointestinal entram na circulação e são distribuídas. A glicose pode chegar ao cérebro. Os aminoácidos podem chegar ao músculo. Os lipídios podem ser armazenados ou usados como fonte de energia. O corpo inteiro depende dessa logística. Segundo, remover. Toda célula produz resíduos. O gás carbônico é um dos principais. Ele nasce do metabolismo celular e precisa ser levado de volta aos pulmões para ser eliminado na expiração. Mas não é só o CO2. O sangue também ajuda a transportar ureia para os rins, bilirrubina para o fígado, ácidos metabólicos, excesso de água, eletrólitos e várias substâncias que precisam ser processadas, eliminadas ou recicladas. Terceiro, comunicar.
O sistema cardiovascular também é uma grande rede de mensagens. Pense nos hormônios. A insulina é produzida pelo pâncreas, mas age em músculos, fígado e tecido adiposo. A adrenalina pode ser liberada pela medula da suprarrenal e, em segundos, preparar o corpo inteiro para uma situação de alerta. Os hormônios tireoidianos influenciam praticamente todos os tecidos. E como essas mensagens chegam tão longe? Pelo sangue. Quarto, proteger. O sangue transporta células do sistema imune, anticorpos, proteínas da coagulação e componentes inflamatórios. Quando há uma infecção, uma lesão ou um sangramento, a circulação ajuda a levar defesa, reparo e contenção para o local. Se você corta o dedo, por exemplo, é pelo sangue que chegam plaquetas e fatores de coagulação para formar o tampão inicial. Também é pelo sangue que células de defesa são recrutadas para lidar com invasores. Então, o sistema cardiovascular não é apenas encanamento. Ele é logística, limpeza, comunicação e defesa. Ele conecta o corpo inteiro em tempo real. Agora vamos dar um passo mais profundo. Por trás de todas essas funções existe uma palavra-chave: homeostase. Homeostase é a capacidade do corpo de manter o meio interno relativamente estável, mesmo quando o ambiente externo muda. Temperatura, pH, pressão, osmolaridade, glicemia, concentração de oxigênio, volume de líquidos, tudo isso precisa ficar dentro de faixas compatíveis com a vida. E o sistema cardiovascular é um dos grandes guardiões dessa estabilidade. Pensa na temperatura corporal. Quando você está em um ambiente quente, o corpo precisa perder calor. Uma das estratégias é aumentar o fluxo de sangue para a pele. Os vasos cutâneos dilatam, mais sangue passa próximo à superfície e o calor pode ser dissipado para o ambiente. É por isso que a pele fica mais avermelhada no calor ou durante exercício. Agora imagina o oposto. Você está em um ambiente frio. O corpo precisa conservar calor. Os vasos da pele contraem, reduzindo o fluxo sanguíneo superficial. Assim, menos calor é perdido. A pele pode ficar mais pálida e fria, porque o sangue está sendo preservado para regiões centrais, como cérebro, coração e órgãos vitais. Veja como isso é bonito. O sangue transporta calor, e os vasos decidem para onde esse calor vai. Eles podem abrir ou fechar caminhos conforme a necessidade. O sistema cardiovascular, portanto, não é uma rede rígida de tubos. Ele é dinâmico, inteligente, ajustável. E essa mesma lógica vale para outras situações. Durante o exercício, os músculos precisam de mais oxigênio e nutrientes. O fluxo para eles aumenta. Durante a digestão, o trato gastrointestinal recebe mais sangue. Em uma hemorragia, o corpo tenta preservar a perfusão de órgãos nobres, como cérebro e coração. A circulação redistribui recursos o tempo todo. É como se o corpo tivesse um orçamento limitado de fluxo sanguíneo e precisasse decidir, a cada momento, quais regiões precisam receber mais investimento. Para entender o mais a fundo o sistema cardiovascular, precisamos conhecer seus 3 grandes protagonistas: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração é a bomba. Mas não pense nele como uma bomba simples. Ele é uma bomba muscular, elétrica, automática e ajustável. Ele contrai sozinho, graças ao seu sistema de condução elétrica. Ele muda a frequência conforme a demanda. Ele aumenta a força quando necessário. Ele responde ao sistema nervoso autônomo, aos hormônios e ao volume de sangue que retorna até ele. Os vasos sanguíneos são a rede de distribuição, mas também não são canos passivos. As artérias precisam suportar pressões altas e conduzir o sangue com eficiência. As arteríolas funcionam como válvulas de controle, ajustando a resistência e decidindo quanto sangue entra em cada tecido. Os capilares são o local nobre de troca. As vênulas coletam o sangue após as trocas. E as veias funcionam como reservatórios, armazenando grande parte do volume sanguíneo e devolvendo esse sangue ao coração. E o sangue é um meio de transporte. Ele tem uma parte líquida, o plasma, e uma parte celular.
As hemácias transportam oxigênio. Os leucócitos participam da defesa. As plaquetas participam da coagulação. No plasma circulam proteínas, hormônios, nutrientes, eletrólitos, gases dissolvidos e resíduos metabólicos. Esses três protagonistas só fazem sentido juntos. Um coração forte sem vasos funcionais não distribui bem. Vasos íntegros sem sangue suficiente não entregam volume. Sangue rico em oxigênio sem uma bomba eficiente não chega aos tecidos. A fisiologia cardiovascular é, desde o começo, uma fisiologia de integração. Agora vamos entender o trajeto geral do sangue. E aqui, a gente precisa dividir a circulação em dois grandes circuitos: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é o caminho entre coração e pulmões. O sangue pobre em oxigênio chega ao lado direito do coração. Primeiro ao átrio direito, depois ao ventrículo direito. De lá, é bombeado pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. Nos capilares pulmonares acontece a troca. O sangue elimina gás carbônico e recebe oxigênio. Depois, esse sangue, agora rico em oxigênio, retorna ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Repare em uma coisa importante. Na circulação pulmonar, a artéria pulmonar carrega sangue pobre em oxigênio e as veias pulmonares carregam sangue rico em oxigênio. Isso confunde muita gente, mas a regra correta é simples. Artéria é vaso que sai do coração. Veia é vaso que chega ao coração. Não depende da quantidade de oxigênio. A circulação sistêmica é o caminho entre coração e corpo. O sangue rico em oxigênio chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e é bombeado pela aorta para todos os tecidos: cérebro, rins, fígado, músculos, pele, intestino, ossos, tudo. Nos capilares sistêmicos, o sangue entrega oxigênio e nutrientes e recolhe gás carbônico e metabólitos. Depois, retorna pelas veias até o lado direito do coração. Então pense assim: o lado direito do coração manda sangue para os pulmões para ser oxigenado. O lado esquerdo manda sangue para o corpo para distribuir esse oxigênio. Dois circuitos em série. O sangue passa primeiro por um, depois pelo outro. Pulmão e corpo estão conectados pelo coração. Agora entramos em uma ideia essencial para toda a série. Para o sangue circular, ele precisa de movimento. E esse movimento depende de três conceitos: fluxo, pressão e resistência. Fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por um vaso, órgão ou circuito em determinado tempo. É como perguntar: quantos litros por minuto estão atravessando essa região? Pressão é a força que empurra o sangue. Mais especificamente, é a força exercida pelo sangue contra a parede dos vasos. O coração gera pressão quando contrai e ejeta sangue. Essa pressão cria um gradiente, ou seja, uma diferença entre uma região de maior pressão e outra de menor pressão. E aqui vai uma regra de ouro: o sangue flui de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Assim como a água desce de uma região mais alta para uma mais baixa, o sangue se move seguindo gradientes de pressão. Na circulação sistêmica, a pressão é alta na aorta e nas grandes artérias, e vai diminuindo ao longo dos vasos até chegar muito baixa nas veias que retornam ao coração. Esse gradiente mantém o sangue andando. Mas existe um terceiro elemento: a resistência. Resistência é a dificuldade que o sangue encontra para passar pelos vasos. Um vaso mais estreito oferece mais resistência. Um vaso mais dilatado oferece menos resistência. Se você já tentou beber por um canudo muito fino, entende perfeitamente. Quanto mais estreito o canudo, mais força você precisa fazer para puxar o líquido. Com o sangue é parecido. Quanto maior a resistência, mais difícil o fluxo. As arteríolas são as grandes controladoras dessa resistência. Quando elas contraem, a resistência aumenta e o fluxo para aquele tecido diminui. Quando dilatam, a resistência cai e o fluxo aumenta. Por isso, as arteríolas são chamadas muitas vezes de vasos de resistência. Então, em uma frase,
O fluxo sanguíneo depende da diferença de pressão que empurra o sangue e da resistência que se opõe à passagem dele. Essa ideia vai aparecer muitas vezes nos próximos episódios, especialmente quando falarmos de pressão arterial, choque, hipertensão, exercício e regulação vascular. Introdução ao débito cardíaco. Agora vamos introduzir uma das grandezas mais importantes da fisiologia cardiovascular, o débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. O débito cardíaco depende de dois fatores principais: a frequência cardíaca e o volume sistólico. A frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate por minuto. O volume sistólico é quanto sangue o ventrículo ejeta a cada batimento. Então, de forma simples, débito cardíaco é frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Se o coração bate 70 vezes por minuto e ejeta cerca de 70 mililitros a cada batimento, o débito cardíaco fica próximo de 5 litros por minuto. Isso significa que, em repouso, o coração pode bombear aproximadamente todo o volume de sangue do corpo a cada minuto. Impressionante, não é? Durante o exercício, esse valor pode aumentar muito. O coração bate mais rápido, ejeta mais sangue por batimento, e o débito cardíaco sobe para atender a demanda dos músculos. Em atletas treinados, esse aumento pode ser extraordinário. Mas o débito cardíaco também pode cair. Em uma insuficiência cardíaca grave, por exemplo, o coração perde capacidade de bombear. Em uma hemorragia, falta volume para ser bombeado. Em certas arritmias, a frequência fica tão desorganizada que o enchimento e a ejeção são prejudicados. E quando o débito cardíaco cai demais, os tecidos sofrem por falta de perfusão. Então guarde: débito cardíaco é uma medida da entrega global de sangue pelo coração. Ele é uma ponte entre a função do coração e a necessidade dos tecidos. Antes de encerrar, vale conectar essa nova série com alguns episódios passados. O sistema respiratório e o cardiovascular são parceiros inseparáveis. O sistema respiratório coloca oxigênio no sangue e remove gás carbônico. O sistema cardiovascular transporta esse oxigênio até os tecidos e traz o gás carbônico de volta aos pulmões. Um depende do outro. Se o pulmão falha, o sangue pode circular perfeitamente, mas carregará pouco oxigênio. Se o coração falha, o pulmão pode oxigenar muito bem, mas o sangue não será entregue adequadamente aos tecidos. É por isso que um paciente pode ter falta de ar por problema pulmonar, por problema cardíaco, por anemia, por choque, por embolia ou por várias combinações ao mesmo tempo. A pergunta clínica nunca é apenas: o paciente está respirando? Ou apenas: o coração está batendo? A pergunta mais profunda é: o oxigênio está chegando às células em quantidade suficiente? Essa é a essência da integração cardiorrespiratória. E ela nos lembra de uma verdade fundamental: oxigênio no alvéolo não salva ninguém se não chegar à mitocôndria. A vida acontece no tecido. O objetivo de toda essa máquina é manter as células vivas, nutridas, comunicadas e capazes de produzir energia. Vamos amarrar tudo o que vimos hoje. Neste episódio, você conheceu o sistema cardiovascular como uma grande rede de transporte e integração. Vimos que ele entrega oxigênio, nutrientes e hormônios, remove gás carbônico e resíduos metabólicos, ajuda na defesa, na coagulação e na comunicação entre órgãos, e participa diretamente da manutenção da homeostase. Você entendeu que o coração é a bomba, os vasos são as estradas e o sangue é o veículo. Viu que a circulação pulmonar leva sangue do coração aos pulmões para a oxigenação, enquanto a circulação sistêmica leva sangue do coração para o corpo inteiro. Aprendeu que a artéria é todo vaso que sai do coração, e veia é todo vaso que retorna ao coração, independentemente do teor de oxigênio. Também introduzimos 3 conceitos que serão essenciais daqui em diante: fluxo, pressão e resistência. O sangue se move por diferença de pressão e encontra resistência nos vasos, especialmente nas arteríolas. E por fim,
conhecemos o débito cardíaco, a quantidade de sangue bombeada pelo coração por minuto, determinado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. A partir do próximo episódio, vamos começar a olhar mais de perto para o protagonista dessa história, o coração. Vamos entender sua anatomia funcional, suas câmaras, válvulas, camadas e o caminho que o sangue percorre dentro dele. Porque agora que já vimos o mapa da cidade, chegou a hora de visitar a central de bombeamento. Eu fico por aqui. Muito obrigado por me fazer companhia. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!